Israel estava dividido. O povo, outrora unido sob Davi e Salomão, agora vivia entre dois reinos, duas realidades e dois destinos. No norte, onde Acabe reinava, o trono era dourado, mas o coração do rei estava apodrecido. Seu casamento com Jezabel trouxera mais do que alianças políticas. Trouxera os deuses de Tiro, os altares de Baal e um exército de falsos profetas prontos a dizer tudo o que ele queria ouvir. Era uma época perigosa para homens que falavam a verdade. Os profetas de Deus não eram bem-vindos na corte, e quem se atrevesse a desafiar o rei pagava um preço alto. Mas sempre há aqueles que não se calam. Micaías era um deles. Seu nome significava "Quem é como Yahvé?", uma provocação silenciosa no meio de um reino onde o verdadeiro Deus era trocado por estátuas sem vida. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se gostar do conteúdo, sinta-se à vontade para apoiar nosso trabalho com uma ajuda financeira, clicando no botão "Valeu demais". Você também pode se tornar membro do canal e desfrutar de benefícios exclusivos. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio, nem como recebeu seu chamado. Não era um profeta popular como Elias, nem um homem de grandes gestos ou milagres. Mas sua voz era como um martelo sobre a pedra. Quando falava, o peso da verdade se fazia sentir. O rei Acabe o evitava. Preferia ouvir os profetas que lhe garantiam vitórias, bênçãos e promessas de um futuro glorioso. Mas a verdade tem um jeito curioso de encontrar os ouvidos de quem tenta ignorá-la. A guerra estava próxima. O rei de Judá, Josafá, viera visitar Acabe para discutir uma campanha contra Ramote-Gileade. Os profetas da corte foram convocados, um após o outro, e todos diziam a mesma coisa. "Vai, ó rei, Deus está contigo, a vitória é certa." A sala estava cheia de vozes animadas, promessas exageradas e previsões que pareciam encomendadas. Mas Josafá sentiu um arrepio. Algo estava errado. Ele olhou para Acabe e perguntou: "Não há mais nenhum profeta do Senhor para consultarmos?" O rosto do rei se fechou. Um nome atravessou sua mente, trazendo um incômodo familiar. Ele suspirou, contrariado. "Há um Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio. Ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito." Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Josafá ergueu as sobrancelhas. A resposta de Acabe o incomodou. O rei de Israel estava cercado de bajuladores, e isso nunca era um bom sinal. Ele se endireitou no trono e disse com um tom firme: "Não fale assim, ó rei. Mandemos chamá-lo." Acabe revirou os olhos, soltou um suspiro pesado e fez um gesto impaciente. Não gostava de Micaías, isso era evidente, mas não queria arriscar irritar seu aliado de Judá. Chamaram então um mensageiro para buscar o profeta. O homem partiu às pressas pelas ruas de Samaria, atravessando becos estreitos e esquivando-se do movimento. Encontrou Micaías longe do luxo do palácio, em um lugar simples, discreto, como era sua vida. Ele não se vestia como os profetas da corte, nem vivia sob as sombras do rei. O mensageiro sabia que aquele chamado era um aviso de problema. Aproximou-se com cautela e falou em voz baixa, como quem tenta aconselhar um tolo antes que ele arrisque a própria cabeça. "Todos os profetas estão dizendo a mesma coisa, Micaías. Todos prometeram vitória ao rei. Seja razoável. Fale algo bom, como eles." O profeta ergueu os olhos devagar e sorriu de canto. Não era um sorriso de concordância, mas de alguém que já ouvira esse tipo de conselho antes. Sua resposta veio sem hesitação, simples como a luz da manhã. "Vive o Senhor, que falarei o que Deus me mandar." O mensageiro suspirou. Aquilo não ia acabar bem.
Micaías nunca soube dançar conforme a música, nunca soube moldar suas palavras para agradar os poderosos. Ele apenas dizia a verdade, e a verdade nem sempre era bem-vinda. O caminho de volta ao palácio foi silencioso. O profeta caminhava com a tranquilidade de quem não devia nada a ninguém, mas o mensageiro sentia um nó apertado no estômago. Ele sabia o que vinha a seguir. Quando chegaram, o salão estava lotado. Os profetas da corte ainda falavam, empolgados, encenando visões de triunfo. Um deles, Zedequias, filho de Kenaana, agitava um par de chifres de ferro e gritava: "Assim diz o Senhor, com esses chifres ferirás os sírios até destruí-los por completo." O rei Acabe sorria satisfeito, mas então Micaías entrou na sala, e naquele instante o clima mudou. Micaías entrou no salão e sentiu o peso dos olhos sobre ele. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado de expectativa e desconfiança. O profeta caminhou sem pressa, seu olhar percorrendo o ambiente como quem já conhecia aquele jogo. Os falsos profetas ainda murmuravam palavras de vitória, embalando o rei em uma doce mentira. Acabe estava recostado no trono, satisfeito, quase entediado. Quando viu Micaías, sua expressão mudou. Havia algo naquele homem que o incomodava profundamente. Ele nunca fora de rodeios, nunca oferecera ao rei a ilusão que ele tanto gostava de ouvir. E agora estava ali, prestes a fazer exatamente o que sempre fazia, dizer a verdade, gostassem dela ou não. O rei cruzou os braços e forçou um sorriso. "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou devemos desistir?" O profeta inclinou a cabeça levemente e respondeu com um tom inesperado, quase debochado: "Vai e triunfa, o Senhor te dará vitória." Por um instante, a sala ficou em silêncio. O rei estreitou os olhos. Havia algo errado. Aquilo soava como os outros profetas, mas não com o mesmo entusiasmo. Parecia falso. Acabe franziu a testa e se inclinou à frente. "Jurei que só falaria a verdade em nome do Senhor. Fale a verdade, Micaías." O sorriso do profeta desapareceu e seu olhar ficou sério. Quando falou de novo, sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. "Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, que voltem em paz para suas casas." O silêncio foi imediato. Não era preciso ser um homem muito sábio para entender o que aquilo significava. Acabe não voltaria vivo daquela batalha. O rei empalideceu por um instante, mas logo se recuperou. Endireitou os ombros, bufou, olhou para Josafá e disse com um misto de sarcasmo e irritação: "Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito." O salão murmurou em concordância, mas Micaías não havia terminado. Seu olhar permanecia fixo, penetrante, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. O silêncio que tomou o salão era espesso como fumaça. Ninguém ousava interromper. O profeta permanecia imóvel, o olhar fixo em Acabe, como se estivesse enxergando muito além daquela sala cheia de adulações e engano. O rei tentou disfarçar o incômodo com um meio sorriso, mas sua mão apertava o braço do trono com força. Micaías respirou fundo e sua voz ecoou firme. "Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que ele suba e caia em Ramote Gileade?" As palavras caíram pesadas no ambiente. Alguns se entreolharam, desconfortáveis. Micaías continuou. Um espírito adiantou-se e disse: "Eu o enganarei." E o Senhor perguntou: "Como?" Ele respondeu: "Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas dele." Um burburinho tomou conta do salão. Zedequias, o líder dos profetas da corte, ficou vermelho. O orgulho que inflara seu peito até aquele momento começou a desmoronar. Micaías ergueu o rosto e, sem hesitar, concluiu:
Agora, eis que o Senhor permitiu um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. Mas o Senhor decretou a tua desgraça, ó rei. A tensão era quase insuportável. Zedequias não conseguiu se conter, avançou contra Micaías e, num gesto rápido, acertou-lhe um tapa no rosto. O som seco ecoou pelo salão. Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar contigo? Zombou ele, tentando recuperar a própria dignidade. Micaías não desviou o olhar. Passou os dedos devagar pelo rosto, como se registrasse aquela agressão, e respondeu com calma: Tu verás naquele dia, quando entrares de quarto em quarto para te esconder. O salão ficou em silêncio de novo. Acabe olhava para Micaías com fúria, as mãos crispadas sobre o trono. Sua paciência chegara ao fim. Prendam esse homem, ordenou com a voz carregada de raiva. Deem-lhe pão e água de aflição até que eu volte em paz. Mas Micaías apenas ergueu o olhar uma última vez e sem medo algum declarou: Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E então virou-se para todos ali e bradou: Ouçam bem, ó povo! O rei desviou o olhar, como se quisesse ignorar aquelas palavras, mas algo dentro dele sabia. A verdade já havia sido dita. O rei não queria mais ouvir. Sua ordem foi dada, e os guardas arrastaram Micaías para longe. Mas suas palavras ficaram no ar, pesadas, como um trovão que ainda não desabou. Acabe tentou se convencer de que não passavam de tolices de um profeta amargurado, mas uma parte dele, uma parte pequena, enterrada sob anos de orgulho e autossuficiência, sabia que aquilo era mais do que um aviso, era um veredito. Do lado de fora, o sol queimava forte e a cidade fervilhava com os preparativos para a batalha. Soldados afivelavam suas armaduras, ferreiros martelavam espadas e lanças, e estrategistas traçavam os últimos planos de ataque. A guerra contra Ramote Gileade estava decidida. Nenhuma profecia mudaria isso, mas Acabe não era um tolo completo. Por mais que gostasse de ouvir os bajuladores, por mais que ignorasse os profetas do Senhor, ele sabia que havia um risco real. E, se houvesse mesmo algum destino ruim à sua espera, ele encontraria um jeito de enganá-lo. Antes de partir, chamou Josafá para um conselho à parte. Veste tu as tuas roupas reais e entra na batalha como rei, sugeriu Acabe com um sorriso calculado. Eu, por minha parte, entrarei disfarçado. Josafá não questionou. Talvez tenha pensado que era uma estratégia militar, um truque para despistar o inimigo. Ou talvez confiasse demais no rei de Israel. O fato é que, quando os exércitos marcharam, ele vestia a realeza exposto, enquanto Acabe se misturava entre os soldados comuns, protegido pela multidão. O rei acreditava que podia mudar o próprio destino, que, se ninguém soubesse quem ele era, a flecha da morte não o encontraria, que, escondido entre os homens, poderia enganar até mesmo as palavras de Deus. Mas os olhos do céu não se fecham. E a guerra, que começou como uma promessa de vitória, logo se transformaria em palco para o cumprimento de uma sentença. O sol ardia sobre o campo de batalha quando os exércitos se encontraram. O chão tremia sob o peso dos cavalos e das carruagens, e os gritos dos guerreiros se misturavam ao tinir das espadas. Acabe, envolto em sua armadura comum, sem as vestes reais, movia-se entre os soldados como um homem qualquer. Estava convencido de que sua astúcia havia burlado o destino. Mas do outro lado, os comandantes sírios haviam recebido uma ordem clara de seu rei, Ben-Hadad. Não lutem contra ninguém, pequeno ou grande, exceto contra o rei de Israel. Eles não estavam interessados em derrotar apenas um exército, queriam a cabeça de Acabe. Quando os carros sírios avistaram Josafá, vestido como rei, a confusão foi imediata. Ele parecia ser o alvo perfeito. Os soldados avançaram com fúria, cercando-o, e o pânico tomou conta do rei de Judá. Ele não era Acabe. Ele não tinha que morrer ali.
Em um grito desesperado, clamou ao Senhor, e no último instante, os soldados perceberam que tinham sido enganados. Aquele não era o rei de Israel. Enquanto isso, Acabe mantinha-se seguro, sem ser notado. O plano parecia funcionar. Nenhum inimigo o perseguia. Nenhuma lança se voltava contra ele. Mas o destino tem caminhos que nenhum homem pode prever. Em meio ao caos da batalha, um arqueiro sírio, sem nome, sem plano, sem alvo definido, puxou sua flecha e a lançou ao acaso. O projétil cortou o ar, zuniu como um aviso, dançou entre guerreiros e armaduras e encontrou uma fresta, a única fresta na armadura do rei. Acabe estremeceu. O impacto o fez se curvar dentro do carro. O sangue quente começou a escorrer, manchando o metal, pingando no chão. Sua visão escureceu por um instante e então ele soube. O plano falhou. Ele podia se esconder dos homens, mas nunca poderia se esconder de Deus. A dor veio como uma onda quente, ardendo por dentro da armadura. Acabe arregalou os olhos, o peito subindo e descendo rápido. Ele levou a mão ao ferimento, sentiu o sangue escorrer pelos dedos e soube naquele instante que havia sido atingido. Mas ele não podia cair. Não ali. Não agora. Apoiou-se nos joelhos e olhou ao redor. A batalha ainda rugia ao seu redor. Homens caíam, espadas se cruzavam e os gritos de guerra ecoavam pelo vale. Seu exército não podia vê-lo sangrando. Se soubessem que o rei estava ferido, o medo tomaria conta e a batalha estaria perdida antes mesmo de terminar. Com um esforço tremendo, agarrou o braço do cocheiro e sussurrou entre dentes cerrados: "Me apoie no carro, me mantenha de pé." O soldado obedeceu sem questionar. O rei foi erguido e ficou inclinado contra a estrutura da carruagem, os olhos fixos no campo de batalha. Sua visão começava a ficar turva, mas ele se recusava a desmoronar. O sangue encharcava suas vestes, escorrendo pelo corpo e formando pequenas trilhas vermelhas ao longo do carro. O dia avançava, a luta se estendia e Acabe resistia. O corpo tremia, o coração acelerava, mas ele permanecia ali, agarrado à última migalha de poder, recusando-se a aceitar que seu fim já estava escrito. Mas o sangue não parava de fluir. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de fogo e cinza. E então, pouco antes do último raio desaparecer, suas forças finalmente cederam. Seu corpo escorregou, os dedos soltaram a borda do carro e sua cabeça tombou para o lado. Os soldados ao redor olharam uns para os outros. Um silêncio estranho pairou sobre o campo de batalha. O rei estava morto e com ele a esperança de Israel naquela guerra. O corpo de Acabe foi levado de volta para Samaria. O sol já havia sumido no horizonte quando os soldados chegaram aos portões da cidade, carregando o rei morto em sua própria carruagem. O caminho era longo e poeirento, mas ninguém ousava dizer uma palavra. A guerra foi um fracasso. O exército estava abatido, não apenas pela derrota, mas pelo destino do homem que os liderava. O carro entrou lentamente pelos portões da cidade, rangendo sob o peso da morte. O sangue seco de Acabe ainda manchava a madeira e escorria pelo chão, formando pequenos rastros vermelhos na terra. Aquele mesmo carro, que tantas vezes carregara o rei em sua glória, agora se tornava o palco silencioso de sua ruína. Enquanto os soldados desmontavam e levavam o corpo para ser preparado, os servos arrastaram a carruagem até o tanque de Samaria, um poço comum onde os cavalos eram lavados. Jogaram baldes de água sobre o carro, tentando apagar as marcas da batalha, mas o sangue teimava em escorrer. Foi então que os cães apareceram. Magros, de olhar faminto, rondavam à beira do tanque, farejando o cheiro metálico no ar. Quando os servos viraram as costas, os animais avançaram, lambendo o sangue do rei sem qualquer cerimônia. E naquele momento, sem que ninguém percebesse, uma antiga profecia se cumpria. Tempos antes, Elias, o profeta, havia encarado Acabe e declarado com voz de trovão:
no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Agora, ali estava ele, o rei que tanto tentou escapar do destino. O homem que buscou profetas que falassem o que queria ouvir. O rei que se escondeu no meio dos soldados, tentando enganar a própria sorte. Os dias passaram, mas a morte de Acabe pairava sobre Israel como uma nuvem carregada prestes a desabar. O trono, agora vazio, ainda guardava o peso de sua ausência. Mas o juízo que começara com ele não terminaria ali. Seu nome estava gravado na história não como um rei vitorioso, mas como um homem que rejeitou a verdade até o fim. No entanto, havia algo curioso sobre os profetas. Eles nunca falavam apenas sobre o presente. Suas palavras carregavam o peso do futuro e as promessas de Deus nunca voltavam vazias. Longe dos palácios, longe dos corredores do poder, a voz de Micaías havia se calado. Seu nome desapareceu dos registros. Não há menção de seu destino, nem se ele viveu para ver o que veio depois. Mas sua profecia se cumprira, e aqueles que a ouviram jamais esqueceriam o que aconteceu naquele dia. Enquanto isso, a linhagem de Acabe ainda se agarrava ao trono, mas não por muito tempo. Jezabel, sua rainha, ainda reinava das sombras, feroz como sempre, recusando-se a aceitar que seu tempo estava acabando. Mas mesmo os mais fortes não podem lutar contra o inevitável. Havia um homem a caminho, alguém que não se curvaria a ela, alguém que não se impressionaria com suas ameaças, um comandante, um guerreiro, um juiz enviado para arrancar Israel das garras da idolatria. O nome dele era Jeú, e quando seus cavalos começassem a trotar na direção do palácio, os muros de Samaria tremeriam. O sangue de Nabote ainda clamava da terra, e a justiça de Deus estava prestes a bater à porta da casa de Acabe. E Jezabel, a mulher que pensava estar acima do destino, logo entenderia que não há muralha alta o suficiente para barrar o que estava por vir. Os cascos dos cavalos ecoaram pelas ruas de Samaria. Poeira subia no ar enquanto Jeú e seus homens avançavam sem hesitação. A cidade, acostumada ao poder da casa de Acabe, sentiu algo diferente naquele dia. Não era apenas um novo rei chegando, era o juízo batendo à porta. No alto do palácio, Jezabel observava tudo. É mulher que governara das sombras, que manipulara reis e esmagara seus inimigos, agora via o fim se aproximar. Mas se havia algo que Jezabel não faria, era recuar. Ela se arrumou com esmero, pintou os olhos com col, ajeitou a coroa e se colocou junto à janela. Quando Jeú entrou pelos portões, ela lançou sua voz como uma lâmina. Vieste em paz, ó Zimri, assassino de seu senhor. Jeú ergueu os olhos e riu. Ela falava de Zimri, um antigo usurpador que matara um rei e governara por apenas 7 dias antes de ser destruído. Mas Jeú não era Zimri. Ele não tremia, não hesitava. Quem está comigo? Gritou ele. 2 ou 3 eunucos apareceram atrás de Jezabel. Servos, homens que a temiam, que a serviram em seus anos de glória. Mas agora, no fim, não havia mais lealdade. Joguem-na para baixo. E sem cerimônia, os eunucos a empurraram. Seu corpo bateu contra as pedras do pátio. O sangue respingou nos muros e nos cavalos. E Jeú, sem sequer se preocupar, seguiu adiante. Mais tarde, quando mandaram enterrá-la, encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Os cães haviam feito seu trabalho. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Assim se fechava o ciclo de Acabe, Jezabel e tudo o que construíram sobre mentiras e opressão. E enquanto a poeira assentava, as palavras de Micaías ainda ecoavam no tempo. O profeta que não se curvou. O homem que escolheu a verdade em vez da segurança. Ele desapareceu dos registros, mas sua história nunca morreu. Porque sempre haverá um rei que deseja apenas bajulação. Sempre haverá falsos profetas prontos a oferecer mentiras confortáveis. Mas sempre haverá também aqueles que ousam dizer a verdade.
mesmo que custe tudo. O tempo passou. Reis vieram e se foram. Os nomes de Acabe e Jezabel se tornaram advertências, lembranças de um tempo em que o poder parecia inabalável, mas caiu como areia entre os dedos. Samaria seguiu seu curso e Israel continuou sua história. Mas e Micaías? O que aconteceu com o profeta que ousou falar o que ninguém queria ouvir? A Bíblia não diz. Depois daquele dia, no salão do trono, suas palavras ficaram registradas, mas seu destino desapareceu no silêncio. Foi solto? Morreu na prisão? Continuou a profetizar em algum lugar distante? Ninguém sabe. Mas talvez essa seja a grande lição, porque Micaías nunca buscou reconhecimento, nunca profetizou para agradar, nunca tentou construir um nome grandioso para si. Seu papel era falar a verdade, e ele fez isso sem medo, sem hesitação, sem se importar com o preço. A história dele nos ensina que a verdade não depende da maioria. Ele estava sozinho diante de 400 falsos profetas, mas sua voz solitária tinha mais peso do que todas as mentiras juntas. Nos ensina que a verdade tem um preço. Ele poderia ter falado o que Acabe queria ouvir, poderia ter sido bem tratado, recebido favores, garantido um lugar na corte, mas escolheu a prisão, o desprezo e a incerteza, e nos ensina que a verdade sempre se cumpre. Acabe tentou escapar da profecia, disfarçou-se, escondeu-se, confiou na ilusão de que podia enganar o destino. Mas no fim, a flecha o encontrou. A palavra de Deus não falha. Micaías pode ter desaparecido da história, mas sua voz nunca se apagou. Ele continua falando sempre que alguém escolhe a verdade em vez da conveniência. Sempre que alguém se recusa a se dobrar diante do poder. Sempre que alguém entende que, por mais que o mundo ame mentiras confortáveis, a verdade sempre será maior. Se você gostou da história de Micaías e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.